Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 16 de junho de 1946, Azarias diz a Valtorta: recebi a ordem de explicar-lhes as 2 santas missas deste glorioso domingo. Vamos então contemplar juntos essas 2 santas missas. Já contemplamos e honramos o Pai que resplandece nas obras do Filho Redentor, que o foi porque Deus o Pai permitiu, com um ato de bondade incomensurável. Já contemplamos e honramos o Filho no ápice de sua perfeição como Deus homem que morre e ressurge, e volta ao Pai depois de ter tudo cumprido. Já contemplamos e honramos o Santo Espírito, desde o início de suas obras até a sua perfeita e completa epifania pentecostal. Hoje, contemplamos e adoramos as 3 adoráveis pessoas reunidas para iniciar com este ato a preparação para compreender com fecundidade a vinda do Verbo à Terra e as suas sagradas palavras. O ano litúrgico não começa hoje. Você sabe disso e eu sei disso. Começa com o Advento. Mas, para preparar a vinda do Senhor, houve séculos de preparação em que os patriarcas e profetas foram os mestres para esta preparação. Por isso, quero agora que considerem os muitos domingos que vão do pós-Pentecostes ao Advento como uma preparação para o início do ano litúrgico. São domingos de sabedoria. O Espírito Santo verdadeiramente os permeia todos e atua como seu mestre para preparar os homens para a santa vinda do Messias, para que quando ele for comemorado como um menino, seja com um amor robusto e ativo, e não apenas uma afeição superficial, sentimental e inútil pela criança. No menino já está o futuro Redentor que morrerá coberto de feridas na cruz, depois de ter labutado na evangelização e sofrido mortificações e desconfortos. Conhecendo Cristo pelo que ele realmente é, passa-se a entender o Natal pelo que realmente é. Deus é a eternidade. Ele é, portanto, continuidade. Não há interrupções em suas obras. Uma gera a outra, à medida que os 3 procedem um do outro. A tríade imprimiu seu selo e semelhança em suas ações. Estas são, portanto, uniformes e multiforme, mas nunca separada ou interrompida. Uma cadeia infinita, eterna e inextinguível de amor por tudo que Deus faz. É o amor, prosseguindo ininterruptamente por anos e séculos. Assim, no ano litúrgico, é também uma cadeia em que uma parte gera a outra e não a fim, pois cada um tem uma razão de existência para se preparar para outra. Glorifiquemos o Senhor por este magnífico procedimento do seu tempo que se reflete no pequeno tempo do ano litúrgico. E procedamos no conhecimento dele após justa e adequada homenagem à tríade perfeita. O Santo Patriarca exclama e a liturgia adota as palavras do homem justo. Bendizei ao Deus do céu e louvai-o antes dos vivos, porque ele tem misericórdia de vós. Na especificação litúrgica, a frase inicial é alterada para a Santíssima Trindade e unidade indivisível, e mais tarde nas especificações das 3 pessoas para enfatizar a sublime doutrina, nunca suficientemente contemplada, meditada e amada. Da unidade e da Trindade de Deus, mas a essência do convite é esta.
Proclame corajosamente, mesmo diante dos inimigos de Deus ou daqueles que, embora não o combatam, são frios ou indiferentes à divindade, ou acreditam que seja um mito proveniente da necessidade do homem de acreditar em algo. Que Deus existe e é ativo porque existe e é todo misericordioso em suas obras. Esta pregação humilde e sagrada é concedida a todo crente. Não há ignorância, não importa quão profunda seja, que proíba um verdadeiro crente de pregar Deus e sua misericórdia. Não são apenas palavras eruditas ou ações sublimes que pregam a Deus, e isso penetra mais profundamente mesmo aqueles que não conhecem e não querem conhecer Deus. Fé simples, inabalável, serena até na dor, a profissão, com obras que são inteiramente paz, inteiramente esperança, caridade e resignação, que Deus é misericordioso e que somente a bondade pode vir dele. Quantas criaturas que nada sabem de ciência, que estão isoladas pela doença, que são pobres, isoladas na indigência física ou econômica, na verdade superam todos os pregadores em poder de convencimento. Apenas pela paz que exalam em suas ações e palavras, e em uma frase simples anexada a todas as suas palavras, oposta a qualquer insinuação por aqueles que mal conhecem a Deus. Se Deus quer que eu seja assim, certamente justo. Sua vontade seja feita. Ele certamente quer o meu bem, não tenho dúvidas. Coloquei toda a minha esperança nele. Assim como ele me libertou do pecado por meio do sacrifício de Cristo, ele também me concederá toda a graça de que realmente preciso, e louvo sua providência. E mesmo que dentro do seu coração o crente oprimido pela cruz geme, por quanto tempo? Você vai esquecer o seu eu para sempre? Quando virás o teu rosto para mim? Quando você vai virar o rosto para mim? Não é de fato com raiva este lamento se eleva a Deus, mas com a ansiedade amorosa de um filho para com o pai, tal como Cristo sentiu nas horas mais dolorosas? Não há reprovação, mas esperança neste grito. Ah, tá, entendi. Entendi isso aqui. E mesmo dentro do coração, o crente oprimido pela cruz geme. Por quanto tempo, Senhor, essa cruz? Você vai esquecer de mim para sempre? Quando você vai virar o teu rosto para mim? Está perguntando para Deus. Não é de fato com raiva que este lamento se eleva a Deus, mas com a ansiedade amorosa de um filho para com o pai, tal como Cristo sentiu nas horas mais dolorosas. Não há reprovação, mas esperança neste grito. Não há rebeldia pela demora, mas expectativa serena, na certeza de que chegará o tempo em que a dor cessará e a fé será recompensada. Ouçamos as duas orações, o que nos é dado para obter e adorar a verdadeira fé. Fé. Para ser verdadeira, deve ser ousada, heroicamente ousada contra todas as coisas criadas, para ridicularizá-la. Se opor a ela é demoli-la. O mundo e a carne, além de Satanás, constituem os inimigos da fé contra os quais se deve ousar eternamente. A bondade de Deus é tal que concede a glória do martírio, não só aos próprios mártires que morrem o seu sangue pela fé, mas também a quantos contra tudo e contra todos são capazes de permanecer fiéis, integralmente fiéis ao Senhor. O martírio da fé. Quantas batalhas são travadas contra a sua fé? Quantas manobras engenhosas Satanás usa para diminuir a sua fé, para cobri-la do ridículo, para mostrar que é impossível de ser seguida. Mas é aqui que se vê a justiça das três virtudes teologais. Fé apoiada pela esperança e, acima de tudo, pelo amor, não desmorona por nenhum motivo e triunfa. A fé é o conhecimento que vem a partir... Agora não sei do que. Tiloi? Agora não sei o que significa isso. A fé é o conhecimento que vem a partir de não sei do que. A palavra que faltou. Tradução é uma coisa chata, né? De ouvir, eu acho. Porque a fé vem através do ouvir. O conhecimento vem através do ouvir.
Então deve ser ouvir. Quanto mais forte é o amor, mais forte, ou então a partir do amor. Porque está falando de amor logo em seguida. Então a gente tem que usar a cabeça, né? Quanto mais forte é o amor, mais forte é a fé. Por amor traz Deus a ser conhecido. Ah, tá. Então a fé e o conhecimento que vem a partir do amor. É love. Tá escrito love aqui, ó. Love, a partir do amor. Entendi, veio do inglês. A tradução veio do inglês. As palavras da oração da Santa Missa em honra à Santíssima Trindade são, pois, verdadeiras. Ó Deus, que concedeu aos teus servos, por profissão da verdadeira fé, que conhecessem a glória da Trindade eterna e adorar a unidade no poder de sua majestade. A unidade e a Trindade de Deus é um mistério. Ninguém, por mais santo que seja, pode penetrá-lo. Nem mesmo aqueles a quem foi revelado em parte, pois tudo não pode ser dito a alguém que ainda é mortal. Pode dizer eles o conheceram. É um mistério tão deslumbrante que o homem não pode fixar-se nele para conhecê-lo integralmente. Superior a todos os outros mistérios, o mistério incompreensível, porque é o mistério mais sublime. Portanto, só a fé heróica, sustentada por um forte amor, pode levar se não dentro ao seu limite, a permitir que alguém possa ouvir, por assim dizer, o murmúrio divino da unidade dos três, oculto além da parede cegante de seu fogo. Quanto mais forte é o amor. E lembro-vos que à medida que a criatura atinge o grau de amor correspondente de um respectivo grau de amor de Deus multiplicado pela sua força, pois Deus ama dar-se a quem o procura sem medidas. Aquele que se doa com misericórdia e providência até para com os filhos que não o buscam. Mais forte é o conhecimento, porque a distância é mais reduzida, porque a alma está mais unida a Deus. Tá bom? Vocês têm que fazer isso, procurar Jesus sem medida, buscar Deus sem medida. Se doar, com misericórdia e providência até para com as pessoas que não o buscam. Você desce, uma vez que a alma não pode subir, Deus desce, Deus vai descer. Uma vez que a alma não pode subir ao abismo da elevação onde a Trindade queima, para o Deus há concessões, Ele mesmo, em fim de ser conhecido o máximo possível. É verdade, Ele é assim mesmo. Ele dá muitas concessões para ser conhecido o máximo possível. Ele quer ser muito conhecido, é verdade. Ardente por ser inteiramente conhecido. Ele quer ser inteiramente conhecido, mas é impossível ele ser inteiramente conhecido. Ele é Trindade infinita, Ele é infinito, mas tá bom, ele tenta, pelo menos. Inteiramente possuído por seu filho, quando a recompensa do paraíso é dada pela sua fé, seu amor e seu heroísmo. É lá no céu que a gente vai terminar de ver, um pouquinho mais de Deus, todos os dias de eternidade que nós iremos viver. O que estou dizendo é um prefácio apropriado para as palavras da outra oração deste primeiro domingo após o Pentecostes. A fraqueza humana nada pode fazer sem Deus, mas o homem é sempre fraco quando vive com Deus em si mesmo, com sua Trindade em seu coração, com seu conhecimento de Deus, com seu amor por Deus e com seu amor de Deus nele. Uma criatura para torná-lo forte, capaz de fazer o que Deus quer, ser calmo pela esperança, seguro na fé? Não, ele não pode, pois a união circunscreve a fraqueza e a fusão o anula. Já não é a criatura, mas Deus que vive no homem e trabalha. Você sabe como a união é mantida? Olha, é importante saber disso. Então ele está falando que a pessoa que está unida a Deus já não é tão fraca mais. Não é fraca. Em si mesma ela é, mas com Deus não. Ela é tudo com Deus, Com Deus eu sou tudo. Então ele fala, você sabe como essa união é mantida? Não deixe nada fazer com que você enfraqueça o seu amor por Deus, nada. Nem alegrias, nem tristezas. Não, essas tristezas que o seu conhecimento de Deus diz que não são desejadas por Deus, nem aprovadas por Ele, quem é o amor e bondade. Alma minha, como uma pomba cansada e ferida, você fica no oco que é o seu ninho. Você fica em Deus, você não fala, não se mova, você se conserta, só isso. Você não pode fazer de outra forma.
Oprimida como você está pela dor que vem dos homens, atordoados pela sua anticaridade e absorvidos por Deus que se mostra a ti para te consolar, para te dizer, eu sou tudo para ti. Mas não são necessárias palavras para que você seja compreendida por aquele que a ama. Seu amor fala com sua pulsação fiel. O amor de Deus fala através das suas batidas fiéis, batidas do coração. Enquanto seu coração está batendo, isso é o amor de Deus que está sendo falando, que está falando. Isso é o suficiente, tá vendo? Isso é o suficiente. Enquanto você está com seu coração batendo, o amor de Deus já fala que Ele é tudo para você. E isso é o suficiente. É verdade mesmo, né? Ele não explica como que a união é mantida. Ele já fala que é o amor, nada mais, né? Você sabe como a união é mantida? É você amando. Você amando totalmente a Deus. Amando o máximo possível. Dada a sua fé, seu amor, seu heroísmo, né? Se você se doar para Deus o tempo todo. Se você se doar o tempo todo. Tá falando aqui, né? Doar-se. Aquele que se doa com misericórdia e providência até para com os filhos que não o buscam. Você procura amar dando-se a Ele sem medidas. Né? Dando sem medida. Alma minha, como uma pomba cansada e ferida, você fica no oco que é seu ninho, você fica em Deus. Você não fala, não se mova. Você se conserta, só isso. Você não pode fazer de outra forma. Oprimida como você está pela dor que vem dos homens, atordoados pela sua anticaridade, absorvidos por Deus, que se mostra a ti para te consolar, para te dizer, eu sou tudo para ti. Mas não são necessárias palavras para que você seja compreendida por Ele, por Deus, que te ama. Seu amor fala através da sua pulsação fiel. Você está respirando, você está batendo o coração, é fiel. Então Deus te ama e isso é suficiente. Esqueça o mundo. Esqueça o mundo. É o que eu mais peço pro pessoal da minha comunidade. Esqueça o mundo. Aline, mas parece que você manda a mensagem do mundo depois pra gente. Na mesma hora que você pede pra gente esquecer o mundo, você manda notícia do mundo, eu não entendo como que acontece. Não. Eu não tô mandando notícias do mundo pra vocês, né? Quando eu mando alguma notícia lá no grupo, eu estou mandando notícias sobre sinais que Deus está olhando, né? Sinais que Deus está olhando. Então eu estou mostrando Deus para você e a preocupação que Ele tem, né? E a preocupação que Ele está olhando, o que Ele está olhando. Então eu não estou mostrando o mundo, eu estou mostrando o que Deus está olhando. Então eu estou revelando Deus que está olhando para aquilo, entendeu? E querendo comunicar referente àquilo para você saber. Mas é Ele quem você está vendo, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Esqueça o mundo. Isole-se em seu silêncio amoroso com Deus. Fique em silêncio, né? Contemplando a Deus e aquilo que Deus quer te falar. Pois cada palavra é inútil, estéril, perniciosa. Permaneça em sua justiça, permaneça em sua obediência. Não há ninguém maior do que Deus. Siga seus mandamentos, então, e nada mais. Ouça como Paulo fala com você. Alma ferida pela humanidade, é cercando você. Aqui, o anjo está falando com a santidade humana da Valtorta. Então, a gente não tem que, assim, imaginar assim, nossa, então eu não vou seguir mais o livro do céu, então só vou seguir os mandamentos. Não. É que aqui ele está falando só para ela como vítima que ela é, né? Os mandamentos da santidade humana. Então, ele aqui está falando em direção à santidade humana. Não é material da divina vontade isso aqui. Né? A gente lê para poder conhecer coisas do céu, coisas, né, elevadas, mas não tem ligação com o livro do céu totalmente. Ajuda a gente a entender um pouco mais várias coisas que Deus quer que a gente entenda, mas não quer dizer que o que está escrito aqui é para a gente ouvir e trocar, né? Trocar. Não, o livro do céu é essencial, né? É o mais importante pra gente. Ele tá falando, siga seus mandamentos.
O livro do céu não anula os mandamentos de Deus, muito pelo contrário, a gente começa a amar a Deus sobre todas as coisas de verdade, né? Siga seus mandamentos, então, e nada mais. Então, o que ele está dando de conselho, a gente realiza, né? A gente faz. Ouça como Paulo fala com você, a alma ferida pela humanidade te cercando. Paulo, o grande porta-voz, o apóstolo, garante a você que os caminhos inescrutáveis de Deus e seus julgamentos incompreensíveis para os homens são sempre justos e bons, ricos em sabedoria e conhecimentos divinos. E Paulo não erra, mas aqueles que afirmam ser mais do que Deus com suas obras, senão com suas palavras, mostram que se consideram dignos de aconselhar a Deus. É ruim. E falam enquanto o olho de Deus os avalia e não pensam que tudo é uma prova, e não temem ser punidos por terem falhado na prova. E eles não tremem ao mostrar que não cumpriram o amor, ao amar eles próprios, mas não amando Deus ou a criatura. Então, perigoso isso aqui, né? Paulo está falando que os julgamentos de Deus são incompreensíveis para nós seres humanos, mas são sempre justos e bons, ricos em misericórdia, em sabedoria e conhecimento divino. E ele não erra, Deus não erra, Deus não erra. Mas aqueles que afirmam ser mais do que Deus, com suas obras, senão com suas palavras, mostram que se consideram dignos de aconselhar a Deus. Deus não erra. Como que você vai aconselhar a Deus? E isso é uma prova que Deus dá. E falam enquanto o olho de Deus os avalia e não pensam que tudo é uma prova. E não temem ser punidos por terem falhado na prova. A prova é deles serem humildes, né? Se abaixarem e não quererem ficar na sua arrogância, na presunção, né? E eles não tremem ao mostrar que não cumpriram o amor ao amar eles próprios, mas não amando Deus e a criatura. Pois o amor é obediência e aqui não há obediência. Pois o amor é ação e aqui não há ação, não há caridade. A caridade é ação, é ativa, atua em fazer brilhar as glórias e misericórdias de Deus, em defender os inocentes, em vencer o medo dos homens. E assim, eles temem os homens e não a Deus. É verdade, o pessoal teme mais os homens, mas não teme a Deus. É o que mais acontece hoje em dia. É o que mais acontece. Eles temem os homens, mas não temem a Deus. É o que mais acontece hoje em dia. Eu não tô nem aí com os homens. Podem falar o que quiserem. Eu penso em Deus. Mais em Deus. Tá louco? Os homens, Deus que me livre, temer os homens. Tá louco? Que façam o que quiser comigo. Temem os homens, mas não temem a Deus. Só o pó. E a maioria das pessoas não temem a Deus, tá? Mais do que os homens. Temem mais os homens do que os homens podem fazer do que Deus. É o que mais acontece. Deus mostra isso para mim direto. Até aqui na comunidade, muitas das pessoas que estão caminhando ainda temem mais os homens do que Deus. E eles têm medo de não ter a ajuda de Deus se seguirem a Deus. Isso aqui é um absurdo, mas acontece, é verdade. Isso aqui é pura verdade. Eles têm medo, têm desconfiança de Deus. Desconfiança. Eles têm medo de não ter a ajuda de Deus se seguirem a Deus. Isso aqui é um fato. Vocês não têm ideia de como o ser humano tem medo de Deus. Tem medo dos homens. Vocês não têm ideia como isso aqui é sério. Isso aqui é terrível. Isso aqui não ter confiança em Deus é terrível. Vocês não têm ideia. E Deus, ele não dá nenhum sinal de vida para a pessoa que está nesse processo. É uma prova, então ele deixa a pessoa se sentir sozinha, sem ajuda nenhuma. Mas ele está o tempo todo ali. Mas só que ele está totalmente velado. Ele está totalmente velado. Ele permite que aconteça as coisas que o demônio quer fazer, né? O demônio vai e faz várias coisas para tentar desanimar, né? E Deus manda logo a ajuda, né? Em seguida. Mas ele não deixa de permitir que o demônio tente você. Dependendo se você confiar e não ficar paralisado, né? E confiar que Deus mandou logo em seguida um anjo da guarda para te ajudar, né? Então acontece muito isso. E Deus, ele vai permitir que o demônio tente, que o demônio venha e faça. Porque eu mesmo fui muitas vezes ameaçada por Satanás. Muitas vezes ameaçada por Satanás.
muitas vezes. Deus não, né? Na hora que eu estava nas provas mais terríveis, Satanás veio fortemente mesmo, mostrar para mim que eu estava correndo medo, correndo perigo. Ele falou, o demônio 2 vezes falou para mim, ó, próxima vez eu vou matar você. A próxima vez eu não erro. Porque assim, bateram no meu carro, né? E o cara tava super drogado, armado, e a Nossa Senhora apareceu para me salvar. Em pessoa, a Nossa Senhora apareceu numa pessoa visível, que eu nunca mais vi. Mas aconteceu. O medo veio. O sentimento de medo, o perigo aconteceu. Não deixou de acontecer, mas o anjo, que era a própria Nossa Senhora, apareceu na hora. Né? E o demônio falou, mesmo assim, mesmo com Nossa Senhora ali, o demônio falou, toma cuidado. Eu tô de olho em você. Próxima vez eu não erro. Você foi, né, defendida por ela, mas a próxima vez ela não vai estar presente. Ele fala desse jeito, mas ela sempre está presente. Nossa mãe sempre está presente. Os anjos de Deus sempre estão presentes. Deus está sempre presente, em todos os momentos. Teve outra situação, teve mais 2 situações que bateram o carro na frente da minha casa e falou, a próxima vez o seu filho vai estar na frente do carro. A próxima vez, né, bateram na frente da minha casa, né? O carro bateu no portão da minha casa, e ele falou assim, a próxima vez um filho seu vai estar aqui. Larga a mão de Deus, porque da próxima vez, e eu não tenho medo de você, não. Tenho medo de você, não. Só garganta. Só garganta. Falei pra ele, só garganta. Você acha que tem medo de você, não. Deus é muito maior que você. Mas Deus deixa o demônio faz essas conversas. Deixa, mas para poder testar você, para te dar méritos, né? Para poder você dizer, eu não confio em você, demônio. Eu confio só em Deus. Vamos lá. A caridade ativa atua em fazer brilhar as glórias e misericórdias de Deus, em defender os inocentes, em vencer o medo dos homens. E assim eles temem os homens e não a Deus. E eles têm medo de não ter a ajuda de Deus se seguirem a Deus, porque eles temem isso, senão porque lhes falta a caridade. Por que lhes falta a caridade? Será que eles não se lembram de João? Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso. Para aquele que não ama aquele que ele vê e conhece, e cuja inocência e ações ele conhece, como ele pode amar a Deus a quem não conhece? Eles não conhecem mais o mandamento? Disse que quem ama a Deus deve amar o seu irmão. Onde está o amor deles? Repito-vos a ordem do 4º domingo depois da Páscoa. Se não se curvarem as palavras do Senhor, poderão algum dia curvar-se as vossas? Cala-te. Portanto, fecha-te em Deus. Então ele está falando que é pra gente ficar em Deus, né? Ficar em Deus, mas não deixar de amar o irmão, né? Não deixar de amar o irmão, mas ficar em Deus, né? Ficar com Deus, não julgar as pessoas lá. Não se curvem aos homens, não tenham medo dos homens, né? Não se curvam às palavras dos homens, né? Você tem que se curvar às palavras do Senhor. Se você não se curvar às palavras do Senhor, poderão algum dia curvar-se as vossas? Se as pessoas, esses homens que você tem medo, se eles não se curvam às palavras de Deus, poderão um dia curvar-se as vossas palavras? Então, para não insistir muito também, né? Com quem não quer ouvir também, né? Não insistir tanto desesperadamente. Portanto, cala-te, fecha-te em Deus. Ele curará tua alma ferida. Em silêncio, ele vai falar com você. Separe-se. Viva em Deus e por Deus. Deixe o castigo ser cumprido para esses maus e não julgue. Não julgue. Não julgue eles. Deixa que Deus faça, né, o que é na hora de Deus, né? Deus já os está julgando. Imite o mestre para ser como o mestre, como diz o Evangelho. Imite-o com amor e humildade. Então o anjo está falando para a gente não ficar indo atrás das pessoas que não querem ouvir a Deus, né? E aí você acha, nossa, mas está errado, a gente tem que evangelizar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que evangelizar.
Tem que tomar cuidado, né? Porque tem pessoas que não adianta mais falar. Tem que ficar em silêncio. O silêncio vai ser caridade para com essas pessoas. Entendeu? Dê testemunho vivo que é melhor. Amém? Venha, venha, pobre alma, a quem Satanás encontrou uma maneira de ferir por meio daquele que deveria protegê-la mais do que qualquer outra pessoa. É o padre. O padre deveria proteger a Valtorta. Mas aí o demônio conseguiu encontrar uma maneira de ferir a Valtorta por meio do padre, né? Venha, o Senhor é sua força e sua proteção. Ele está sobre você com um triplo poder. Venha e exulte somente nele, pois os inimigos dos irmãos são verdadeiramente os servos de Satanás, que é dor, enquanto Deus é alegria, e não convém confiar-se a quem é malvado. Mas eu acho que não é esse padre Mariano, não. Deve ser outros padres que, depois que ele não pôde mais atendê-la, outros padres não foram bons com ela. E aí não fala deles aqui, ela não coloca o nome deles, né? Exultai em Deus, vosso Mestre Salvador, uma exultação inteiramente espiritual e, portanto, inteiramente sagrada, e se insistem em dizer-lhes apenas isto, já que haveis chamado que era um dom, fardo do Senhor, eles chamam ela de um fardo. Chamam a Valtorta de um fardo. Misericórdia. Já que haveis chamado que um dom de Deus é um fardo, estou me retirando como me foi dito. Mas lembre-se de que, como é dito em Jeremias, você que esmaga os servos do Senhor e torna a ação pesada um fardo, e aquele que não é dominado, portanto, lançará fora. Lembre-se de que suas palavras são um fardo, não as de Deus. As palavras da pessoa que está maltratando a Valtorta é um fardo, não as de Deus. Não as palavras de Deus vindas pela Valtorta. As palavras pelas quais você muda o significado e dos decretos do Deus vivo. E lembre-se de que para mim já existe paz, pois já estou ouvindo os passos do mensageiro das boas novas, daquele que anuncia a paz e a traz consigo. Entre na sua paz, ele está falando de Jesus. Entre cada vez mais, não tema, não trema, o silêncio não é para você. O silêncio não é afastamento, o silêncio não é para você fazer, né, de não falar com Deus, é isso que ela está falando. O silêncio não é afastamento ou punição para você. É misericórdia para você, vítima que se consome, punição para eles. Alma minha, o Senhor está contigo, e a mãe te cobre com o seu manto, como eu faço com minhas asas. Então o anjo está falando para ela, fique na paz, Jesus já está chegando, ele vai vir falar com você, fique em paz, não tema, não trema diante das pessoas, dos homens que estão ameaçando você, que estão falando que você é um fardo, né, que estão agindo com palavras difíceis, né, com você, te machucando, te ferindo, né? O silêncio não é para você, é para eles. Você vai ficar em silêncio em direção a eles. O silêncio é para você fazer com eles, não é para você diante de Deus. Você com Deus pode falar, né? Tipo assim, não é para você se silenciar, é para eles se silenciar, para você silenciar para eles, né? Tipo assim, o silêncio não é afastamento ou punição para você, né, ou não falar com eles, né? É misericórdia para você, vítima que se consome, punição para eles. Então eles vão ficar sem a palavra de Deus, porque ela vai parar de falar, né, com eles sobre a palavra de Deus. E eles vão ficar sem essa graça, né? Isso que ele está falando. Alma minha, o Senhor está contigo, e a mãe te cobre com o seu manto, como eu faço com minhas asas. Amém, Fiat.